espero que vocês estejam bem. Eu tenho visto nos últimos dias que tem muita gente procurando aqui exercícios de segunda fase da FUVEST, os exercícios dissertativos, né? Já que a segunda fase da FUVEST 2023 está chegando. E aí eu lembrei que eu não tinha resolvido a FUVEST do ano passado, 2022, aqui no canal ainda. Então eu preparei aí nos últimos dias, aproveitei minhas férias para preparar esses exercícios para vocês e vou lançar aí vários seguidos, começando pelo primeiro exercício de física da FUVEST 2022, segunda fase, que é um pouco difícil da gente identificar o assunto já de cara, né, batendo o olho, mas a gente percebe que tem um U ali no gráfico, então muito possivelmente se trata de um exercício de elétrica, né? Esqueci meu óculos, pera lá. Agora sim. Então, esse exercício falava que diversos processos celulares presentes no corpo humano envolvem fenômenos elétricos, confirmando nossa suspeita de que é um exercício de elétrica. Um dos mais importantes é o fato de uma membrana celular que separa o interior celular do exterior apresentar acúmulo de ânions, cargas negativas, e cátions, cargas positivas, nas superfícies interna e externa, respectivamente. Então, na interna é negativa, na externa é positiva, o que resulta no surgimento de uma diferença de potencial ao longo da membrana. Considere que essa diferença de potencial U cresce linearmente de 0 até U0, na região entre x igual a 0 e x igual a d, como mostra a figura. Aí tem um gráfico mostrando exatamente isso que ele acabou de explicar no enunciado, de U em função de x. E aí vem a primeira parte da pergunta, que é a letra A. Indique o sentido do vetor campo elétrico no interior da membrana, se está apontando para o interior ou para o exterior da célula, e justifique sua resposta. Então, a primeira parte é só a gente dizer para onde que vai apontar esse campo elétrico nessa situação. E aí, para responder isso, um jeito é a gente lembrar do campo elétrico nas cargas pontuais, apesar de esse não ser um exercício de carga pontual, mas ajuda a gente a lembrar como é que o campo elétrico se comporta, né? Então, quando a gente tem uma carga positiva, a gente lembra que as linhas de força, que eram as que indicavam o sentido do campo elétrico, estavam todas saindo dessa carga, e quando a gente tinha uma carga negativa, estavam todas entrando nessa carga. Então, aí a gente já se liga, a gente já lembra que o campo elétrico sai de coisas positivas e entra em coisas negativas. Quando a gente tem uma placa paralela, por exemplo, duas placas paralelas, as linhas de campo saem da positiva e entram na negativa. Então, é mais ou menos essa a ideia. E aí, se a gente lembrar, isso significa que o campo elétrico vai sempre apontar no sentido do potencial elétrico decrescente, quer dizer, do maior para o menor. Então, a gente vai ter que, de alguma maneira, explicar que o campo elétrico vai apontar da parte positiva, que era o meio exterior, né, era fora, para a parte negativa, que era dentro. Então, é de fora para dentro. Então, é só a gente responder isso na letra A. O sentido do campo elétrico é para o interior da célula. Ele perguntou se é para o interior ou para o exterior. Então, é para o interior. E a gente justifica dizendo isso, que o campo elétrico vai apontar sempre no sentido decrescente do potencial elétrico. Então, do maior para o menor. E aí, você dizendo qualquer coisa nessa ideia, né, nessa linha de raciocínio, estaria certo. Então, o desenho das cargas pontuais a gente não precisaria colocar lá no quadrinho de resolução, mas essa explicação a gente precisaria, inclusive com a justificativa, porque ele obrigou a gente a justificar, né? Todos eles a gente precisa de uma explicação. Então, isso era a letra A. Aí eu vou sair da frente de novo. Aí, vamos para a letra B. Sumido com tudo aqui. Letra B. Obtenha o módulo do campo elétrico em volt por metro, considerando que a membrana tem espessura D igual a 64 angstrom, essa A com bolinha em cima é angstrom, e que o zero é igual a 0,08 volts. Aí lá no Note a Dot ele dá uma dica, ele fala, 1 angstrom é igual a 10 elevado a menos 10 metros. Então, a gente sabe que a distância é 64 vezes 10 a menos 10 metros. Ele deu a diferença de potencial, que é o U. Então, a gente tem o D, e a gente quer o E. O que a gente vai usar? O E de U, né, gente? Bonitinho. Então, a distância é só anotando aqui as coisas que eu falei, né? Distância, diferença de potencial. A gente quer o E, que é o campo elétrico. Então, vamos usar o E de U. Já vou colocar essa diferença de potencial em notação científica, porque 10 a menos 10 não é um número muito bonito para a gente abrir, né? Então, é mais fácil a gente pôr todo mundo em notação. Aí, vamos usar o E de U, mas como a gente quer descobrir o E, vou passar o D dividindo. Então, vai ficar E igual a U dividido por D. O U é 8 vezes 10 a menos 2 e o D é 64 vezes 10 a menos 10. Fiquei na frente de novo. Ok, agora a gente tem que fazer a conta. Eu vou simplificar o 8 por 64, vai ficar 1/8. E aí, na divisão de potências de mesma base, a gente vai subtrair os expoentes. Então, vai ficar menos 2 menos 10.
que é a mesma coisa que menos 2 mais 10, que dá 8. Então, vezes 10 elevado a 8. Mas 1/8 não é um número muito bonito da gente deixar ali, né? A gente sabe que se a gente fizer a conta não vai dar uma dízima nem nada assim, então dá pra gente dividir. É só a gente pensar que 1/2 é 0,5. Aí 1/4 é metade disso, que é 0,25. E 1/8 é metade disso ainda, que é 0,125. Metade de 0,25. Só que isso não está em notação científica, porque para estar em notação científica não pode começar com 0, né? E notação científica é uma coisa que valoriza muito a nossa resposta numa questão dissertativa. Então eu posso andar uma casa com a vírgula para a direita, aí vai ficar 1,25, e aí eu diminuo 1 na potência para compensar que eu aumentei 1 na outra parte do número, né? Então essa é a nossa resposta, não vamos esquecer da unidade de medida, que ele já deu a dica ali no enunciado, ele falou em volt por metro, também poderia ser em newton por coulomb, que é a mesma coisa, mas não tem problema nenhum. Mas como ele pediu volt por metro, vamos colocar volt por metro mesmo. E essa é a nossa resposta, a gente destaca a nossa resposta ali, bota o quadrinho no final, e essa é a letra B. A gente teria que encaixar isso lá no quadrinho de resolução. Não precisa ter todos esses passos. A gente poderia colocar a fórmula. Se vocês quiserem anotar os dados, beleza, também é interessante, se couber, né? Então, anotar os dados, colocar a fórmula, substitui os valores na fórmula e depois pode ir direto na resposta. Então, essas duas partes de cima aqui, ó, do lado de onde está o meu dedo, essas duas linhas aqui, não precisariam estar na resolução, porque são só passinhos da conta, né? Passinhos da conta a gente pode fazer no rascunho, beleza. Eu faço aqui passo a passo, porque eu sei que vocês gostam de passo a passo aqui, então é útil para vocês. Mas na resolução, como o espaço é limitado, às vezes não é interessante a gente colocar todo esse tanto de coisa, né? Então, vamos para a letra C. Ó, sobrou um negócio aqui, pera lá. Agora sim, vocês nem viram que sobrou o que estava atrás de mim. Agora sim. Letra C. A gente vai usar o resto do note a dot para resolver essa parte. Então, ele fala para a gente supor agora que uma membrana em que o campo elétrico... Supõe agora uma membrana em que o campo elétrico tem a intensidade de 10 elevado a 7 volt por metro. Então, ele já deu o campo elétrico, que é o E. E ele quer que a gente calcule a razão, a divisão, a fração, né? FE sobre FG. O que será que é FE sobre FG? Vamos continuar lendo o que ele explica. Em que FE é o módulo da força eletrostática, força elétrica, e FG é o módulo da força gravitacional, que é o peso. Então, ele quer FE sobre FG. Ambas exercidas sobre um íon monovalente localizado na região entre 0 e D, com X entre 0 e D, conforme a figura, que é aquilo que ele tinha dado na figura. Então, ele quer que a gente calcule FE sobre FG, ele deu o valor do campo elétrico. Lá no note a dot tem o valor da carga de um íon monovalente, então a gente tem a carga, que é o Q, e ele fala para a gente considerar a massa de um íon como 10 elevado a menos 30 kg. E ele também fala para a gente considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos pensar como é que a gente vai calcular essas coisas, né? A força elétrica, a gente sabe que é a carga vezes o campo elétrico. Também poderia ser aquela fórmula grandona, K, Q, dividido pela distância ao quadrado, mas ele não deu K, ele não deu a outra carga que está gerando esse campo. Na verdade, enfim, não dá nem pra gente calcular. Ele não dá essa... Ele até dá a distância, mas enfim. Então, não daria pra gente calcular porque a gente não tem todas as informações para outra fórmula. Mas para essa a gente tem, porque ele deu o campo e ele deu a carga. Então, tá tudo tranquilo. Não tá aparecendo a partezinha de cima do 7, mas vocês imaginem que ele tá aí em cima. Aí, a força gravitacional a gente também consegue calcular, porque é o peso, né? Massa vezes gravidade. Então, tá tudo certo. É só a gente calcular as duas e fazer a razão entre elas. Eu vou anotar os outros dados que a gente tinha, né? O Q é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A massa é 10 elevado a menos 30 kg. Já tá todo mundo no sistema internacional bonitinho. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado também está no sistema internacional bonitinho. Então, a gente só vai substituir ali para calcular a razão. F é em cima, então Q vezes E vai em cima e M vezes G vai embaixo, porque o FG está embaixo. Então, vou substituir no lugar do Q 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, no lugar do E 10 elevado a 7, e embaixo, no lugar do M 10 elevado a menos 30, no lugar do G 10. E aí tem um monte de potência de 10 e 1,6 a gente pode só copiar, né? Porque não tem ninguém para fazer conta com ele. Vou sair da frente, vou crescer aqui um pouquinho para vocês me verem. Então, vai sobrar de número só 1,6. E aí a gente vai ter que manipular as potências. Aí lembrando que quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. E quando a gente tem uma divisão, a gente subtrai os expoentes, que é o que a gente vai ter que fazer aqui. Então, em cima, na parte de cima, a gente tem uma multiplicação, 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a 7. Então, vai ficar menos 19 mais 7. E embaixo, 10 elevado a 30 vezes 10 sozinho é 10 elevado a 1. Coloquei um 1zinho aí. E aí, a gente vai ter que, de novo, somar os expoentes. Então, menos 30 mais 1. Então, em cima vai ficar menos 12 e embaixo vai ficar menos 29. E aí, o 1,6 ficou quietinho ali, porque não tem ninguém para juntar ele.
Agora falta só a divisão. 10 elevado a menos 12 dividido por 10 elevado a menos 29. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar menos 12 mais 29, que é a mesma coisa que eu passar o 10 elevado a menos 29 para cima, porque o menos no expoente significa inverter a fração, né? E aí vira uma soma, então dá na mesma. Então vai ficar menos 12 mais 29, que dá 17. Então a força elétrica dividido pela força gravitacional tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a 17. E essa é a nossa resposta. Como é uma força dividida por outra, é Newton dividido por Newton, não tem unidade de medida, né? Corta os newtons. Então, não tem unidade de medida que a gente não pode pôr quando não tem, tá bom? É uma coisa adimensional. Então, eu não posso inventar alguma coisa que daí fique errado se eu puser alguma coisa. É isso, gente. Terminamos esse exercício. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo a gente volta com o segundo exercício de Física da FUVEST 2022, segunda fase. Tchau, tchau.